Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas sobre como eu me organizo pra conseguir ler mais. Dentro do Booktube, assim, eu não sou a pessoa que mais lê, eu leio por volta de 40 livros por ano. E geralmente o povo lê aí 100 livros, então assim, eu não sou, dentre as pessoas que falam sobre livros, uma pessoa que lê muito, mas eu sei também que eu leio bem mais do que a média, assim, das pessoas brasileiras. Então eu acho que eu tenho sim algumas dicas que podem te ajudar a ler mais caso você tenha essa vontade. Geralmente a primeira coisa que eu faço e que tem dado mais certo pra mim é organizar uma TBR e planejar especificamente quais livros eu quero ler ou quantas páginas eu estou disposta a ler em um determinado período. Por exemplo, se for uma maratona de 15 dias, por exemplo, e eu pretendo ler por dia nessa maratona 100 páginas, porque eu vou ler um pouco mais do que a minha média, então eu posso ler 1.500 páginas, então eu escolho livros que deem ao total 1.500 páginas, e aí eu consigo ler esses livros. Ou então eu faço o inverso, eu escolho os livros que eu quero ler em um mês, por exemplo, 5 livros, e aí eu somo as páginas desses livros e eu faço as contas de quantas páginas eu tenho que ler por dia para eu conseguir alcançar essa meta. Por exemplo, no último mês eu contei que eu ia ler 5 livros fora da maratona, e desses 5 livros eu teria 26 dias para eu ler, e aí da forma que eu escolhi acabou dando uma média de 75 páginas por dia, acho que eram 77 páginas, então eu já sei que eu tenho que ler 80 páginas por dia, todos os dias, nesses 26 dias, para eu conseguir ler todos os livros que eu me propus. No caso, isso me ajuda bastante, porque aí eu já sei que eu tenho uma meta diária e aí é bem mais fácil eu me organizar, porque eu leio por dia mesmo e eu já elimino aquela meta do dia. Caso eu não consiga ler essas 70 páginas do dia, ou eu acrescento em todos os outros dias, né? Eu aumento tipo 3 páginas por dia, ou então eu leio de novo amanhã, no dia de amanhã, eu somo as 70 páginas de hoje com as 70 páginas do dia de amanhã. Geralmente nos finais de semana eu acabo conseguindo ler mais do que essa média que eu me propus, mas eu não desconto elas dos outros dias, porque eu sei que eventualmente eu não vou conseguir ler o suficiente, então eu não me dou um dia de descanso porque ontem eu li o dobro. Eu espero realmente que algo aconteça e eu não consiga ler para eu descontar essa página. Eu trouxe aqui também um livro que eu tô lendo no momento para mostrar para vocês. Geralmente eu uso 2 marcadores, eu sempre conto, aqui é onde eu parei, e aí eu somo as páginas que eu tenho que ler no dia e coloco outro marcador, e aí eu vou lendo ao longo do dia até chegar no segundo marcador. Isso também me ajuda bastante, porque aí eu já sei que eu tenho que chegar ali naquele lugar, então acaba me ajudando bastante. Eu tento também não colocar metas que eu não vou conseguir, porque eu sei que, como eu não vou conseguir, eu vou acabar ficando frustrada e aí vai só embolando. Então eu coloco metas bem realistas, porque, por exemplo, 70 páginas por dia pra mim é uma quantidade ok, porque eu geralmente leio 50 páginas por hora. Então quer dizer que eu leria menos de 1h30 mais ou menos por dia e eu já conseguiria bater essa meta. E 1h30 de leitura pra mim é um tanto legal, bacana, eu não me canso tanto, e mesmo que um dia eu precise ler mais, eu sei que eu não vou ter tanto trabalho. Além disso, tem uma outra coisa que está me ajudando bastante ultimamente, que é a nova ferramenta do Scoob, que você marca todos os dias que você leu, e aí eles colocam lá quantos dias seguidos você conseguiu ler. Eu sou bastante competitiva, então eu gosto muito de marcar lá só para poder falar que eu já li tantos dias seguidos. Então muitas vezes eu acabo lendo também só para poder marcar lá, e isso acaba me incentivando bastante. Além disso, como eu disse, geralmente eu leio por volta de 1h, 1h30 por dia. E eu também uso o Forest, que é um aplicativo para celular que você planta árvorezinhas super fofas, bonitinhas. Você pode comprar vários tipos de plantas e quando você realiza uma atividade, você planta essa árvore, e se você desistir no meio do caminho, ela morre e fica murcha. E você vai mantendo aí sua floresta durante o dia, durante a semana. Praticamente tudo que eu faço na minha vida eu coloco lá no Forest também, quando eu estou trabalhando no blog, quando eu estou estudando, trabalhando, ou também quando eu estou até fazendo exercício, eu marco lá, porque eu gosto muito de ver as plantinhas, eu gosto muito de juntar dinheiro e comprar novas plantas. Então todas as vezes que eu vou ler, eu coloco lá, para também ter essa média de saber quanto tempo realmente eu li por dia.
E é assim também que eu sei que eu leio por volta de 50 páginas por hora, porque eu sempre cronometro. Quando eu começo a ler, eu cronometro, então eu sei que geralmente é esse tempo que eu gasto para ler essa quantidade de páginas. Então, caso você não saiba quanto por mais ou menos você lê, assim, qual a sua velocidade de leitura, eu acho que vale super a pena cronometrar, porque aí você consegue se organizar melhor. Apesar de que tem livros e livros, e claramente alguns livros você vai ler mais rápido do que outros, mas é uma média assim bem boa se você cronometra, porque você pode depois usar isso como base para organizar suas leituras. Como eu disse, eu uso bastante o Scoob agora, principalmente para marcar, né, quantas páginas eu li por dia e quantos dias eu li, né, no mês. Mas eu também uso lá para escrever, principalmente quando eu termino um livro, uma resenha pequena com palavras-chave para depois eu me recordar caso eu vá fazer uma resenha específica lá no blog ou aqui no canal. Eu também costumo fazer algumas anotações no meu bloco de notas sobre alguns pontos dos livros para eu não me esquecer quando eu vou falar deles, né? E também para ficar mais fixo na minha memória. Então eu vou sempre anotando, e no Scoob as minhas resenhas eu sempre uso algumas palavras-chave para depois eu me recordar melhor caso eu vá fazer uma resenha específica daquele livro. Quando eu vou montar uma TBR, eu também gosto de variar bastante os livros que eu escolhi. As 2 últimos meses eu usei a minha TBR Jar para fazer um sorteio, né, de temas, e isso acabou ajudando para ficar bastante diversificado assim, a TBR. Mas quando eu faço assim da minha própria cabeça, eu também tento colocar livros diferentes. Se eu sei que um livro vai ser difícil, cansativo, aí o próximo eu já coloco um livro leve ou um livro divertido. Se eu vou colocar um livro com tema pesado, mais de suspense, eu vou colocar também um livro mais engraçado, porque eu sei que se eu ler somente um tipo de livro, eventualmente eu vou me cansar e eu não vou querer ler mais. Então eu sempre tento variar os temas. E a última dica, que eu acho que é a dica principal assim de todas, é ler o tipo de livro que você gosta. Eu sei que tem uma cultura entre os booktubers, entre as pessoas no geral, de que se você não ler um determinado tipo de livro, se você não ler clássicos, se você não ler livros bem pontuados pela crítica, você não é um leitor de verdade. E basta que você queira ler e que você leia para você ser um leitor. E não existe isso também de ser ou não ser leitor. Então, escolha livros de acordo com o seu gosto pessoal. Eu gosto muito de livros de suspense. Se eu fosse escolher apenas um tipo de livro para ler na minha vida, com certeza seria suspense, porque é o que eu mais gosto. E eu posso ler 15, 10, 20 livros de suspense que eu sempre vou ler rápido, eu sempre vou gostar bastante. Então eu não vou ficar colocando só livros, por exemplo, clássicos, se eu sei que eu não gosto de clássicos. Então eu vou tentar sempre colocar um livro de suspense entre as minhas leituras. Se eu gostasse de romance, eu colocaria só livros de romance. E é isso aí, a gente tem sempre que escolher os livros que a gente gosta de verdade. É sempre bom tentar ler coisas novas, não porque precisa, mas porque é pra gente mesmo conhecer novas coisas. Porque talvez você descubra que, na verdade, você gosta assim de um gênero que você tinha medo de ler, algo desse tipo. Mas não se force a ler livros que você não gosta, de temas que você não gosta, e livros que você começou e já não está achando muito bom, porque provavelmente isso vai te impedir de ler mais e de aproveitar melhor seu tempo. Então essa com certeza é a melhor dica de todas. Escolha livros de temas que você gosta, de autores que você já gosta, e também tente sempre escolher de acordo com o seu momento. Se você está feliz agora, se você acha que você está no clima de ler determinado tipo de livro nesse momento, leiam eles primeiro e depois você tenta outras coisas, porque com certeza isso faz diferença na hora de você conseguir ler mais quantidades de livro. Além disso, também outra coisa que eu vou falar é que não tem competições, apesar de a gente sempre gostar de fazer metas e querer sempre ler, eu pelo menos, eu quero sempre ler mais do que eu li antes, e eu sou, como eu disse, bem competitiva, mas a gente também tem que lembrar que independente se você leu 5 livros no mês, 10 livros, ou um livro, ou nenhum, meio livro, o importante é que você tenha aproveitado o seu tempo e que você fique feliz e se divirta com essa atividade que no final das contas é só um grande entretenimento, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, colocando metas mirabolantes e ficando frustrado porque não conseguiu cumprir essas metas. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se você tem alguma outra dica para ler mais rápido e para ler melhor. Comenta aqui se vocês gostam de usar algum aplicativo para marcar suas leituras, e até o próximo vídeo.